o senhor trouxe aí, olha, Dani, tem a adoção a brasileira, e aí é comum a gente ouvir outros casos. Por exemplo, ou a pessoa já tem filhos, e aí, sei lá, conhece uma pessoa que está grávida, mas que não tem condições de criar o filho e é procurado para... Não, quero lhe dar o filho. E aí, duas situações. Uma, ou que a pessoa quer muito adotar e está fazendo aquilo ali para fugir dessa burocracia, mesmo sendo necessária. E o outro caso que a pessoa pode até fazer como ato de boa-fé mesmo, de estar ajudando uma outra pessoa que não tem condições por pena, enfim, por ser sensível àquela situação da outra pessoa que não pode criar a criança. Nas duas situações, as pessoas podem estar incorrendo em crime. Sim. Na verdade... Apesar da boa-fé. Apesar da boa-fé. Na realidade, Dani, concordo com você, o que se busca, a gente precisa entender uma coisa, o norte da adoção inteira, toda busca que se almeja na adoção é o melhor interesse do adotado, da criança, adolescente. Por que eu digo isso? Quando você busca adoção, quando você tem a adoção, às vezes até você tem uma regra legal, mas se for primado o melhor interesse da criança e do adolescente, essa regra pode até ser relativizada, ou seja, pode ser até um pouco afastada. Por que eu digo isso? A gente acabou de comentar que há uma obrigatoriedade de se habilitar no primeiro processo, para depois ingressar no segundo, é preciso seguir a lista de ordem cronológica de quem está apto a adotar, isso aí é a regra legal. Agora, por exemplo, você muito bem falou, naqueles casos que tenho uma família, e encontro uma criança em uma situação abandonada, numa lata de lixo ou algo do tipo... Na porta de casa, que acontece muito ainda. Perfeito. E eu adoto aquele filho de fato, ou seja, na minha realidade, trago para minha casa e não passo por esse processo de cadastro, não passo por esse processo de habilitação, não estou na lista cronológica. Então, eu estou me furtando também de cumprir a lei. Mas eu não registrei como adoção brasileira, eu simplesmente trouxe para minha casa. Nesses casos, se efetivamente for melhor para aquela criança, para aquele menor, estar no convívio familiar, não é preciso ingressar no processo de cadastro de habilitação na lista, ou seja, você literalmente fura a fila. Mas aí, como é que você vai conseguir atestar Perfeito. Que é melhor para o menor? Por exemplo, e se tiver um caso de violência em casa? Perfeito. Melhor como? Melhor em que situação? Como é que é avaliado esse melhor? Perfeito. Quando você foge desse registro tão necessário? Adoro as perguntas. Na primeira, lembra que tem dois processos, de habilitação e de adoção afetiva. Nos dois são feitos estudos. O primeiro é um estudo prévio e o segundo é um estudo dentro da casa já, o menor convivendo, tudo mais, para se efetivar. Beleza. Como nesse segundo caso, em que você encontra uma criança, ou até mesmo o caso que você bem disse, de que uma mãe, ou num ato de amor extremo, entrega o seu filho para outra família, acreditando que essa família tem mais condições financeiras de cuidar dessa criança, nesse processo, o segundo processo, vamos lá, eu vou ingressar, tem uma criança que eu encontrei ou que recebi, já está na minha casa, não preciso seguir o primeiro processo, eu vou só para o segundo. Eu vou na segunda vara, eu vou na vara da infância e juventude e digo, olha, tenho essa criança, já está comigo, foi entregue pela mãe ou foi encontrada e eu preciso regularizar esse feito. Aí o que vai acontecer? Vai se manter igualmente como a gente falou na primeira vez. Vai se fazer um estudo social dentro da casa para ver se há situação de violência, se há afeto, se há convivência pacífica, se há reciprocidade, tudo mais. Então, havendo isso, se concede a adoção. Então, perceba que simplesmente não se passa pela burocracia do primeiro processo. E, às vezes, a burocracia do primeiro processo leva mais tempo por conta daquele estereótipo, né? As pessoas querem. Eu quero uma criança, eu quero um bebezinho recém-nascido, eu quero um bebezinho que seja na cor branca, ou seja, toda aquela lista de exigência também faz com que aquela lista demore mais para ser atendida. Ah, não, isso aí demora Nesses demais. outros casos, você pula por isso também, porque a aceitação. Na verdade, é muito mais rápido. Logicamente, não é
legal, isso é jurisprudencial, ou seja, os tribunais que decidem isso. Por quê? Porque se prioriza, mais uma vez, o melhor interesse da criança, do adolescente, visto que ele já está dentro da casa, visto que ele já tem uma família, então só se verifica se essa família é bacana para ele, se dá afeto, dá carinho, dá amor, dá alimentação, não tem violência. Então, havendo isso, beleza, esquece o cadastro, segue a cronologia, fura-se a fila, mal dizendo, e já se faz a adoção se for procedente todo esse interesse melhor da criança.